Estamos ao vivo. Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez juntos com vocês, o programa Adrenalina Esportiva, programa de todos os esportes, da mão amiga do esporte amador. Hoje estou dando início, né, ao quadro que já vimos divulgado há algum tempo, que é o Karatê. Então estamos aqui com o Shihan Ângelo Peregrino, o Rafael, vai estar contando para você a história do Karatê, muitos temas, muitos assuntos, vão estar abordados em vários capítulos. Hoje vamos dar início, né, à origem do Karatê. Então, Ângelo Rafael, que é representante da Kyoryu Hoshinai, né, Kenpo Jutsu, né, para o Brasil, professor de educação física, pesquisador da cultura oriental, praticou várias artes marciais, como jiu-jitsu, judô, karatê, tem mais de 50 anos, né, no karatê, praticamente, então aí, e também sétimo dan, ortogado pelo o Shihan Patrick McCarthy. Então, vai ser um programa, né, um quadro do programa riquíssimo, levando para você o conhecimento, conhecer realmente a verdadeira história do Karatê. Boa tarde, Ângelo Peregrino, é um prazer, uma satisfação, né, estar com você, passar para as pessoas aí a importância do Karatê na vida das pessoas e passar conhecimento, que é de muita importância. Muitas pessoas praticam atividade, mas não tem essa curiosidade muitas vezes de buscar. E através do programa Adrenalina Esportiva, vamos proporcionar às pessoas esse enciclopédia, está aí, você como pesquisador, um grande conhecimento, não só na parte teoria, como na prática também. Há muitos anos que nós nos conhecemos, né, nascendo aqui no bairro de Cajueiro, e está aí. Então, Shihan, Ângelo, Rafael, fique à vontade. Obrigado, Ezequiel. Ezequiel, amigo de longas datas, né? Sempre também um praticante de karatê, muito antigo, e foi meu aluno, né? Hoje mais não, hoje já é mestre. Mas foi meu aluno. Mas nem tanto, mestre. E também tanto, nem tanto. E na verdade é conhecedor do karatê e está fazendo um bom trabalho, né, na mídia, né, digital, trabalhando aí com Face, com YouTube, com Instagram, e fazendo o seu trabalho da Adrenalina Esportiva, que é a mão amiga, né, do esporte amador. E acredito que não é só amador, mas profissional também, que ele está... Hoje os esportes, hoje praticamente não existe quase esporte amador, né? Acho que tudo é profissional e ele está fazendo um trabalho também profissional. Bem, pessoal, eu queria dar início, antes de falar sobre os assuntos, né? Sobre a origem do karatê, que é muito difícil, é um assunto realmente eu pesquisei muito, estudei. O que eu vou falar aqui, vou falar de fatos, vou falar de lendas, o que é lenda, o que é fato, né? Porque as coisas, as lendas com os fatos se misturam e às vezes as pessoas embarcam nas lendas e daí criam fantasias. E na verdade nada é fantasia, tudo é pé no chão. Assim como o karatê entrou em Okinawa, que foi por uma necessidade, né? E Okinawa era na época uma ilha pobre e na verdade carente de muitos recursos, tá? Então a questão das datas, se eu errar alguma coisa, que pode acontecer realmente, a gente falar de uma data, de um mestre, uma coisa, e às vezes tem diferenças de livros para livros, de documentos para documentos, mas eu procurei tirar de documentos mais fidedignos, tá? Principalmente da pesquisa do meu mestre, né, do Ranchi Patrick McCarthy, e na verdade a gente se aproxima realmente do real, né? E outros pesquisadores também que eu tive a oportunidade de estudá-los. Bem, pessoal, antes disso eu queria só falar duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, eu estou com uma representação aqui de Okinawa. Quem tiver interesse da arte Shodo, tá? De pinturas, né? de arte de kotowaza, né? Muito kotowaza, aquelas frases do karatê que são bem conhecidas. E se vocês tiverem interesse,
vocês falem comigo. Nós estamos trazendo o meu mestre Ranchi Patrick em contato com o mestre Rokama de Okinawa. Rokama é um expert na arte Shodo, e ele está fazendo pinturas, né, escovadas, que realmente para os colecionadores, para pessoas que realmente querem colecionar e ter no seu dojo, né, o nome do seu dojo, frases, né, como Kotowaza, né, Bumburi Udo, por exemplo, né, o caminho da pena da espada, isso é um Kotowaza. Então, vocês falem comigo que a gente pode trazer esse material de Okinawa para cá, feito pelas mãos do mestre Rokama, que ele é curador do Museu de Okinawa, né? Então é uma figura muito conhecida mundialmente, né? Um mestre que já não precisa se falar, né? É muito conhecido, e é ele que faz esses trabalhos. Então, quem tiver interesse de conseguir Kotowaza, conseguir as artes Shodo para o seu dojo, para a sua casa, seja o que for, falem comigo. Meu telefone é 99609-2515, tá? E a outra coisa, gente, é que nós estamos fazendo um projeto da Koru Shinade. Acho que a partir de daqui a um mês ou dois, a gente está divulgando, estou divulgando kata, os kata da Gassa, do estilo da Gassa branca, e os cursos de capacitação de instrutoria. Então, quem tiver interessado, lógico que isso é de Yudansha para cima, faixa preta, não é faixa colorida. Então, faixa preta quiser, ele vai se inscrever nesse estágio, é um estágio de 6 meses comigo, onde ele vai receber a certificação de instrutoria, tá? Ele vai se tornar instrutor da Koru Shinade, sendo faixa preta, tá? Então, o conhecimento é 2 ou 3 kata com aplicações, o Kihon, que é feito na Koru Shinade, e no período de 6 meses aproximadamente. Eu digo aproximadamente porque às vezes o professor não tem muito tempo, e isso é intensivo, tá? É um treinamento intensivo de 6 meses. Ele pode se tornar um divulgador da Koru Shinade e um instrutor credenciado, ok? Então, mais adiante vai ser divulgado o cartaz e nós vamos divulgar, ok, gente? Bem, pessoal, nós vamos falar agora um pouco sobre a questão do karatê da China para Okinawa, né? Esse é o primeiro momento, é um momento importante porque a entrada dos estilos chineses em Okinawa, de uma certa forma, inicialmente veio de uma forma desordenada, não veio de uma forma ordenada, certinha, com um kihonzinho, com kata, aquela coisa toda, não. Foi aparecendo, os mestres ensinavam uma coisa, os alunos viajavam também, né? Os Ryugakusei, que eram os estudantes de Okinawa na época, e viajavam para a China, para Fuzhou, exatamente, e lá trocavam experiências, tá? Então houve essa dupla, essa via de duas mãos, né? O pessoal de lá ia da China para Okinawa, de Okinawa viajava fora, ok? Então formas e sistemas de combate foram introduzidas de uma maneira, como eu falei, desordenada, principalmente nas cidades de Nara, Shuri e Tomari, tá? A chegada de enviados e cultores chineses também eram muito importantes, tanto os enviados, os saposhis, né? Que eram enviados chineses que vinham também para Okinawa, tanto ensinar como aprender a cultura chinesa e também fazer acordos tributários com Okinawa, tá? Então, esses alunos, esses emissários, eles também divulgaram muito a cultura chinesa, não só artes marciais, como também a pintura, como também a música, a dança, não é? A gente só está falando de artes marciais, mas também a cultura não era só ligada às artes marciais, eram também outras culturas que os ushinanchos, os moradores de Okinawa, aprendiam, tá? Então,
o motivo das viagens que alguns dos chinanchos faziam a Fuzhou era também isso, esse intercâmbio de buscar conhecimentos e estudar mais da cultura chinesa. Tá? Existia um local onde os chinanchos treinavam, que era chamado de Kojo, né? O Rio Kyukan, que era exatamente uma escola, um local onde eles se reuniam para treinar e trocar conhecimentos e também aprender com os mestres chineses. Tá? Então existia um local para eles lá em Fuzhou. Tá? Alguns tiveram a possibilidade também de conhecer os monastérios, né, de Shaolin do Sul, Shaolin do Norte, principalmente o do Sul, que nós recebemos muita influência dos monastérios, dos monges do Monastério do Sul. Tá? Isso é muito importante a gente enfatizar. Mas o do Norte também teve a sua influência. Então, importantes centros do budismo, né? Chan, Zen, chamado Zen no Japão, né? Mas chamado de Chan. Tá? E lá se praticava o sistema do punho do monge, o Lohan Quan, tá? Introduzidos por Bodhidharma, né? Quem não conhece Bodhidharma, da época de 519 a 536, onde ele se instalou no monastério de Honan, ensinando práticas de exercícios, meditação e artes marciais, ok? Ele era chamado de Putitamo, né? Em chinês, Putitamo, ou Dharma ou Daruma em japonês, tá? Então, no monastério eles também treinavam o estilo da garça branca. O estilo da garça branca, gente, não se particularizou em Yongshun, né? Lá com o Fan Qinyan. Não. O estilo ele foi difundido e chegou ao monastério de Shaolin do Sul, né? Especificamente. Então lá, os monges também aprendiam o estilo da garça branca, o estilo do punho do monge, que tinha, quando se falava em estilo, não era simplesmente só aquele Kihon, aquele kata, não, o estilo é esse aí, não. Tinha eram incorporados outros sistemas de lutas que corroboravam e fortaleciam o sistema do punho do monge. Tá? Mas então vamos falar disso. Tá? Então, no monastério eles treinavam o estilo da garça branca, né, de Fan Qinyan, e suas 5 formas. É importante saber que o estilo da garça, ele tinha 5 formas. A garça que grita, a garça que dorme, a garça que voa, a garça que come e a garça que salta. Então, cada um desses sistemas era incorporado ao estilo da garça. Então, o estilo da garça branca, né, que hoje nós temos kata representativos, né? Aqui nós temos a própria letra do Hashi Patrick, que ele fala do Haporen, né, pai, não é? O Skinaka, né? O Hakutsuru, né, pai, e outros kata são kata representativos do estilo da garça. E na verdade são esses kata que nós vamos abordar inicialmente naquele curso que eu falei para vocês, tá? Então, fora as técnicas isoladas, que são realmente maravilhosas, logicamente enfatizando pontos vitais do corpo, é uma coisa bem importante. Então, todos esses sistemas incorporaram o estilo da garça de Fan Qinyan, tá? Que ela também teve a influência do estilo do tigre. Teve um colaborador que era mestre no estilo do tigre e que também foi incorporado ao estilo da garça. Normalmente o estilo da garça branca, ele tem dois, podemos dizer assim, é o soft hard, né? É o chamado o sistema flexível, o sistema suave e o sistema forte. Então, qualquer arte marcial, quando você vai começar, você começa pelo lado do físico, né? A verdade é essa. Você começa aprendendo as técnicas, começa aprendendo, fortalecendo seu corpo, para depois você entrar, quando tiver um aluno mais adiantado, mais avançado, você entrar no estilo soft, é o estilo suave. Mas esse estilo é muito mais difícil de ser transmitido. E o aluno precisa ter uma maturidade, já nas artes marciais, para poder entender esse fluxo de Qi, tá? A respiração, tá? O Qigong, aí onde entra o conhecimento de Qigong mesmo, propriamente dito, é no sistema interno, como os chineses chamam. Então nós temos o sistema
físico, né? É o sistema inicial, que é o sistema externo, né? E isso não se liga só aos ensinamentos do Kung Fu, não, o Kenpo chinês, não. Qualquer arte marcial, você quer praticar, então você tem que ter realmente o conhecimento inicialmente da linha externa, do sistema externo, para depois você passar para o sistema interno. Então isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento. E muitos alunos às vezes dizem, pô, eu tô treinando há 2, 3 anos e o mestre só me ensina isso. Ora, paciência, 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 né? A verdade, artes marciais é uma vida, e nem uma vida, às vezes uma vida é pouco, tá? Então é importante a gente ter sempre a compreensão que existem coisas mais além para ser praticadas, mas às vezes nós não estamos preparados, nem fisicamente, nem talvez mentalmente ou espiritualmente, podemos falar assim, ok? Então, outro componente importante nessa questão da divulgação das artes marciais da China para Okinawa, né? Nas muralhas do templo ainda estão, houve o contato também com monges taoístas, tá, gente? Do Monte Yudan, né? Do noroeste da província de Hubei. Lá existiam monges taoístas. Eles praticavam um sistema de artes marciais que eles chamavam escola esotérica taoísta, tá? E nós temos documentos e temos informações que os Jushinanchos chegaram até lá. Para você ver, os Jushinanchos não eram aqueles caminhos que ficavam ali, ó, dentro da ilha lá e só vinham receber. Não, eles saíam para buscar conhecimento. Então tá aí, nós temos informações do monastério de Shaolin do Sul, do Norte, o monastério de Yudan, né? Foi construído vários prédios, né? E 17, se não me engano, na época, e era um local onde se praticava artes marciais com os monges taoístas, tá? Nas muralhas desse templo ainda estão as pinturas que mostram distintas formas de luta, entre elas o paquá. Aparece formas de paquá nas paredes lá desse monastério, tá? Então, depois disso, se fundiram também formas como o tai chi, tá? E outros sistemas sem armas, e que os Jushinanchos eles chamavam de Go no Kenpo, né? Go no Kenpo ou Ju no Kenpo, que é exatamente a forma dura e a forma suave, tá? Então eles sabiam, daí veio o nome Goju, né? Goju, né? Então eles chamavam realmente essa forma mais dura, porque todo sistema, por mais flexível que seja, ele tem a parte dura, a parte forte. E os sistemas que tem a parte dura, forte, tem também a parte flexível, né? Aquela questão do yin e o yang, né? Que eles se complementam e se interagem entre si. Então é muito importante. É o estilo Shorei e Shorin, por exemplo, né? O Shorin, a predominância da velocidade da técnica são bem maiores do que o Shorei. Shorei é um estilo mais curto, mais forte, de curta distância, mas também existe formas flexíveis no Shorei também, tá? Bem, gente, aqui nós vamos tocar no assunto das origens do Bubishi. O Bubishi, Tratado de Preparação Militar, segundo as pesquisas do Ranchi Patrick, McCarthy e outros pesquisadores, informam 2 Bubishis, né? Todos 2 de Fuzhou, da China. Só que um é um tratado de preparação militar grande, muito amplo, tá? Que esse foi retirado, podemos dizer assim, tá? Por uma questão de proteção, para não cair em mãos erradas. Então, esse Bubishi antigo não se fala muito. Mas o que é interessante para nós, praticantes de artes marciais, o Bubishi é aquela compilação menor do Bubishi, que tem várias teorias aqui, que eles... vários mestres que chegaram a Okinawa, mas são teorias, né? Não são fatos, são teorias, porque na verdade não se sabe exatamente ao certo quem realmente levou o Bubishi para Okinawa, tá? Esse Bubishi, ele tinha formas de lutas dos 5 grandes estilos de Shaolin, né?
Então, não era só a garça branca, né, nem o estilo do monge, né, mas existiam outros estilos, outros sistemas de lutas, como eu falei anteriormente, que estavam incorporados a esse conhecimento. Então nós vemos aqui o boxe da garça de Phan Kinh, né, na verdade o nome é Phan Kinh. Phan Kinh, a gente fala Phan Kinh, né, que é o nome mais fácil mas no chinês tradicional é Phan Kinh. Phan Kinh, Yong Shun, ela criou esse estilo da garça, tá? Onde eu falei anteriormente, as suas 5 formas, correto? Então tem o estilo do tigre negro também, é um estilo muito peculiar e um estilo que está sendo praticamente se perdendo na China antiga, um estilo muito forte do tigre e é chamado tigre negro. O sistema do bêbado, né? Você vê muito em filmes, né? Aquelas esquivas, né, fabulosas que eles faziam com lutadores super flexíveis e conseguiam externar bem o estilo do bêbado, tá? Então, o boxe da garça, o tigre negro, o sistema do bêbado, o sistema do macaco branco, né? É outro sistema bem interessante, e o punho do monge, tá? Então, esses estilos praticamente se fundiram e chegaram a Okinawa, tá? E os Ushinanchos tiveram conhecimento disso, ok? Então, se fala de 2 bubixis, voltando, ambos difusor, tá? O primeiro é um tratado colossal publicado durante a dinastia Ming, que vai de 1366 a 1644. E o outro se acredita ter sido compilado durante a dinastia Qin. Foi uma dinastia que começou em 1644 e terminou em 1911. Este foi o que nós estamos pesquisando e que se tornou uma bíblia. Na verdade, como é chamada a Bíblia do Karatê, ele se tornou um guia de artes marciais para os praticantes da época. Então, muitos mestres adoravam o Bubishi e falavam super bem deles e tinham isso como um livro de cabeceira. Mabuni Kenyon era um deles, tá? O próprio Funakoshi, tá? Motobu, né? O próprio Anko Itosu, né? Yasutsune Anko Itosu. Então, eram mestres que realmente falavam e externavam a questão da utilidade do Bubishi na época para eles, tá? Então aqui e outro na dinastia Qin, né, que eu falei que é exatamente esse nosso Bubishi, ele foi escrito em mandarim nativo, né, e se pronuncia Ubeiadi. Ubeiadi Ubeizi, tá, gente? Ubeizi, você lendo assim vai ver Ubeizi. No chinês tradicional, Ubeiadi. Ubeiadi, que é exatamente o nosso Bubishi, tá? Existia o Bubishi de Mao Yuani. Mao Yuani era um oficial naval que viveu durante a dinastia Ming, tá? Ele passou 15 anos estudando mais de 2.000 livros e compilou seu conhecimento no Bubishi em 1621, tá? Então surge o Bubishi de Mao Yuani, tá? E seus conhecimentos, que consistem em 5 partes, 240 capítulos e 9 volumes, tá? Este livro foi banido pela dinastia Qin, pois eles temiam cair em mãos erradas, tá? E uma cópia desse Bubishi, ele se encontra na biblioteca da Universidade de Harvard. Então, é uma cópia que está lá bem guardada, com cadeado, fechadinha, tá? Do Bubishi de Mao Yuani, ok? Acredita-se que algumas ilustrações de lutas corpo a corpo foram compiladas, veja bem, a relação que se fez entre o Bubishi de Mao Yuani e aquelas 34 figuras que aparecem de lutas, né, mostrando os sistemas de luta, né, do Kempo, né, Kempo chinês, né, mostra que foram compiladas talvez do Jin Xiao Wing Chun. Jin Xiao Wing Chun foi exatamente um
um tratado de preparação militar que foi criado pelo general chinês Qi Jiguan, 1522 a 1587, tá? Esse foi o período de nascimento e morte desse general chinês, que ele era tido como um estrategista, né? O Qi Jiguan era um estrategista, ele foi conhecido pelaquela luta com os piratas, onde ele expulsou os piratas da China, tá? E foi um guardião das muralhas, lutou diante das muralhas da China, tá? Então ele foi um estrategista nato, e essa compilação desse Jiao Shao Wing Chun é muito importante. Eu tenho aqui esse livro aqui, que é do Jack Shen, não é Jack Chan não, viu gente? Jack Shen, ele é um professor, uma pessoa, um pesquisador, e ele é um punho essencial. Esse livro fala exatamente da compilação que ele fez dos sistemas de lutas corpo a corpo que existia no Xin Shao Wing Chun, tá? Do general chinês Qi Jiguan, e ele tirou esse sistema de luta e fez as explicações e lançou esse livro. Esse livro eu já estudei, estou estudando ele mais uma vez, e cada vez que eu consigo ver algumas formas de luta, eu consigo entender e fazer a correlação com os nossos sistemas mais modernos. Então tá aí, quem quiser conhecer um estilo de luta corpo a corpo utilizado para o exército chinês na época da dinastia Ming, vocês têm esse livro aí do Jack Shen, tá? Então é bem interessante a comparação que eles fizeram com Ji Xiao Wing Chun em relação à parte de lutas que tem no Bubishi, tá? De Mao Yuani, tá? E essas similaridades também nas 32 ilustrações são apresentadas no Bubishi que apareceu em Okinawa. Então veja lá, gente, como foi, porque esses livros apareceram, não foi simplesmente o cara da cabeça foi lá, não, ele pesquisou outros livros, fez compilação, e daí muitos desses conhecimentos eles estão espalhados. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, que o Bubishi, esses tratados de preparação militar, não é coisa do outro mundo nem do outro planeta não, gente. Durante a dinastia Ming, tem registros aqui em alguns livros que fala, esse aqui é o mosteiro de Shaolin. Esse professor é o professor Mac Shahar, que ele é professor da Universidade de Harvard, tá? Tá aqui, ele fala, estudante da cultura oriental, né? Um expert, PhD, tá? E ele fala no livro de vários tratados de preparação militar que tinham na época, tá? Vários. O próprio Qi Jiguan, ele fez um outro também. Eu estou esquecido o nome, mas foi tanto o Qin Chao Wing Chun como um outro que me falha a memória, que ele também na época escreveu. Então era importante que os generais fizessem isso para que eles pudessem ter um guia e passar esse guia para os seus subordinados, para que eles conhecessem bem a estratégia militar que era adotada na época e para que todos tivessem o mínimo de falhas possível. Então, esses tratados de preparações militar eram, na verdade, enciclopédias de orientações para os soldados, para os militares, ok? Então, vários bubishis, né, podemos dizer assim, vários tratados de preparação militar já foram divulgados na dinastia Qin, na dinastia Ming especialmente, e também na dinastia Qin. Tá? Então, aqui nós temos teorias sobre o desenvolvimento do Karatê antes do século XX. Então foram desenvolvidas, muitas teses foram desenvolvidas pelo campesinato, pelos camponeses, que se sentiam tiranizados e oprimidos. Então, naquela época, os camponeses é o povão, podemos dizer assim, que ainda hoje acontece, que tudo cai nas costas dele, né? Sofrem, são praticamente dominados, né? Mas que por essa necessidade de não poderem usar armas, né?
que os okinauenses foram proibidos 2 vezes, né? Passaram 1507 com o rei Chinchou, depois a tomada, né, do clã Satsuma em 1609. Então, mais uma vez, eles passaram muitos anos sem poderem pegar em armas. E não só armas, como também qualquer tipo de levante, de treinar lutas, era também proibido e visto de uma forma esquisita pelas autoridades locais. Então não era só a questão de utilizar armas, não. Eles foram proibidos também de lutar, de exercer qualquer atividade que demonstrasse uma certa resistência. Não é? E aí muitos deles saíam de noite e iam treinar com seus mestres, treinavam com vários mestres também. Naquela época não tinha só essa questão de o que não treinar com o mestre, só não, às vezes treinar 2, 3, por exemplo, o Funako Shinshin treinou com Yasutsune Itosu, treinou com Yasutsune Asato, né? E outros professores também que na época, com certeza, o Funakoshi teve também, tá? Teve esse conhecimento, teve esse acesso. Então, não era simplesmente um professor só, mas vários professores, e esses alunos ensinavam também quando chegavam a um certo nível. Então não tinha uma coisa muito ordenada lá não, viu gente? Não adianta colocar essa fantasia, porque não tinha. A coisa era desorganizada e era feito assim, entendeu? Mais adiante eu vou falar sobre isso, tá? Para não adiantar muito o carro. Vamos lá então. Então aqui, o camponês, né, falando sobre os camponeses, depois receberam a influência das artes chinesas que foram ensinadas pelas chamadas 36 famílias. Essas 36 famílias que se instalaram em Kuninda, ou Kume, como era chamado também, essas famílias elas foram para Okinawa com uma missão de coordenar e fiscalizar o comércio de navegações lá de Okinawa. Então eles não começaram lá, chegaram lá, não, por nada não. Eles vieram com uma missão. E também a missão de passar informações, de conhecimentos, de conhecer mais da cultura dos Ushinanchos, tá? Isso foi na época do século XIV, mais ou menos, tá? Então, as 36 famílias também, com certeza, eles passaram muitas informações de lutas corpo a corpo para os Ushinanchos também. Houve uma troca de conhecimentos, claro que sim, mas a influência das artes marciais, as 36 famílias, sem dúvida, elas estão inseridas. Tá? Relaciona-se também à proibição de armas, que eu já falei, em 1507, foi ordenada pelo rei Chinchou, tá? E em 1609, com o clã Satsuma, que eu também falei, adiantei um pouco. Então podemos falar também dos Ryogakusei, que eram estudantes okinauenses de intercâmbio. Esses Ryogakusei, eles saíam para Fuzhou, entendeu? Saíam para outros países para poder aprender, né? Então eles aprendiam muito. Então era um meio, né, de informação muito bom. Eram esses alunos que eram intercâmbio que eles viajavam. Como também os Sapochis que vinham da China para Okinawa para fazer a mesma coisa, ok? Então aqui, no século X, voltando um pouco, gente, guerreiros se levantaram no Japão. Houve várias guerras. O Japão era um país que vivia em guerras. Nesse período, as lutas eram generalizadas pelo poder militar. Então, o que é que eles queriam? Tomar terras, dominar. Essa era a grande finalidade. E adquirir o poder para si. Então, cada um queria ter o poder absoluto do Japão. E essa luta era interminável, tá? E forçando naquela época, no século X, a aristocracia estava começando a aparecer e tendo a sua representatividade política e social, tá? E, na verdade, durante esses levantes, fizeram com que muitos aristocratas saíssem, tá, para lugares mais distantes, saíssem do Japão e fossem buscar apoio, fossem buscar proteção com outros senhores, tá, ou em ilhas vizinhas. E muitos deles chegaram
as ilhas Ryukyu, tá? Como diz aqui, tá? Os Ushinanchos, na época, que eram dominados também, né, pela pressão dos guerreiros locais, né? Já tinha influência do Japão lá dentro, né? Então, os agis ou angis, né, que eram chamados na época, que eram uma espécie de governadores de terra, onde eles tinham, depois eles cresceram ainda mais, se tornaram com mais poder, e eles tinham muitos vassalos, muitas terras, eram homens muito ricos, tá? Então, eles estavam, esses Ushinanchos, eles estavam envolvidos também em lutas territoriais. Eles também se envolveram em lutas territoriais durante o século VII ao século XV, tá? E davam muito valor aos conhecimentos militares. Então, com certeza, quando chega a cultura japonesa a eles, isso foi antes, viu, pessoal, dos chineses chegarem em 1370 e pouco, tá? Foi antes, tá? Nós estamos falando aqui de século X, por aí, tá? Até o século, aqui diz século XIV, tá? Então houve muita influência japonesa também. Esse que eu quero me referir e passar para vocês, tá? Os japoneses também influenciaram muito. O sistema de luta dos japoneses, também os Ushinanchos captaram e aprenderam, tá? Então, como eles davam muito valor aos conhecimentos militares, os aristocratas japoneses, né, que eram venerados na época, contratavam serviços de soldados locais e de pessoas locais, tá certo? Nessa situação foi que os métodos habituais de combate japoneses, tá, do período Heian, 794 a 1185, tá, foram transmitidos para os Ushinanchos, incluindo manejos de armas como esgrima, arco e flecha, lança, alabarda. A alabarda era um tipo de lança que ela tinha duas lâminas assim, lateral, onde o camarada enfiava, né, ele e puxava, né, saía as vísceras, né. Então a alabarda é uma arma muito poderosa, e outras armas que eram ensinadas aos Ushinanchos, tá? Aproximadamente em 1156 houve a chegada de um guerreiro chamado Tametomo Minamoto. Esse guerreiro era um cara que ele era conhecido primeiro pela força física dele, era um guerreiro de mais de 2,10 metros, especialista em várias lutas, inclusive um expert em arqueria. Ele era um arqueiro, diziam que ele tinha o braço esquerdo 6 centímetros, outros dizem que é 10, mas eu acho que exagero, mas 6 centímetros maior do que o direito. E ele conseguia alongar mais, né, o tiro de arco e flecha dele. Lógico que o arco dele era um arco adaptado, que tinha muito mais força, e segundo a lenda, olha lá aí, gente, lenda, não é verdade, quer dizer, ninguém sabe, ele afundou um navio com uma flecha. Bem, isso aí está lá na história lá. Ele afundou embaixo da água, a flecha entrou, furou lá o casco do navio, e esse navio aos pouquinhos foi afundando, tá? Não se sabe, isso é lenda, ok? Então, Tametomo, que era filho de Tameyoshi Minamoto, que nasceu em 1096, morreu em 1156, o clã Minamoto. Naquela época, eles disputavam, né, força com os Taira, e na verdade eles perderam do clã Taira e se exilaram, e Tametomo chegou a Okinawa. Dizem que ele foi a Okinawa por vontade própria, que queria realmente conhecer Okinawa, e foi se exilar lá, em Okinawa, tá? Então, essa rebelião, que na verdade começou com a rebelião dos Fujiaras, né? Foi praticamente o estopim, foi o clã Fujiara. Entrou Minamoto, entrou Taira, e no final, Minamoto e Taira, eles se destacaram, tá? E saíram como os clãs principais, sendo que nesse confronto aí da rebelião de Hogen, os Tairas foram vencedores. E, segundo a história, dizem, isso é lenda, que eles pouparam os chefes, os generais,
Não sei se era assim mesmo, ou simplesmente eles conseguiram fugir, né? Então não se sabe, porque eu acho que numa situação dessa estavam perdidos, fugiram, né? E foram cumprir, e Tameton Minamoto foi cumprir seu exílio lá em Okinawa. E lá ele teve, ensinou muitas técnicas de armas, de lutas, aos moradores que estavam por ali. A influência das lutas japonesas, e eles queriam impor isso, né? Não era simplesmente se exibir de ensinar, muito pelo contrário, eles queriam que realmente a cultura japonesa fosse inserida lá em Okinawa, de todo jeito, né? Ô Shihan, tem as pessoas fazendo os comentários aí, depois tá nós vamos estar... o Shihan Ângelo Rafael Peregrino vai estar respondendo, agradecer a vocês que estão aí participando, né? Estão curtindo, estão compartilhando. É importante que eu peço a vocês que compartilhem essa live, né? É um quadro muito importante para quem curte as artes marciais, né? A origem do Karatê, toda a origem, desde como o Shihan Ângelo Peregrino está falando, certo? Então fique ligado aí na Adrenalina Esportiva. Deixe seu comentário, né, que logo após o sensei aqui vai estar, o Shihan, vai estar, né, certeza. A pergunta, vai estar respondendo, porque não dá tempo de a gente pessoal, parando e responder, sabe? As perguntas, vamos deixar para o final, que eu sei que tem algumas pessoas que devem ter alguma curiosidade, e se eu souber, com certeza vou responder, tá? E se eu não souber, vou pesquisar e respondo na segunda live. Então ninguém sabe tudo. E eu sei que muitos de vocês são conhecedores e estudiosos também. Mas vamos fazer o possível para respondê-las. Correto? As influências chinesas no desenvolvimento do Karatê. Tá? O primeiro contato que a China teve com Okinawa foi durante a dinastia Sui, em 607 DC. Tá? Não houve acordos, né, tributários, que era isso que eles queriam fazer, mas eles voltaram sem ter êxito, porque eles não conheciam o dialeto de Okinawa na época, que era o Rogan. Tá? Só em 1372, no caso 4 anos depois da derrota dos mongóis frente ao poderio do exército Ming, tá? O imperador Hongyu enviou um representante especial, Yang Zai, ao reino de Shuzan. Isso está colocado no Bubishi, da tradução do Ranchi Patrick McCarthy. Tá? Shuzan era o mais poderoso dos 3 reinos rivais, porque Shuzan ele era comercialmente muito forte, onde se tinha dinheiro, onde se tinha a prosperidade. E Shuzan era realmente um ponto de encontro muito bom. Já o outro, né, o Hakuzan, né, parece que era, se não salvo engano, né, era mais poderio, tinha o Nanzan, Hakuzan e o reino de Shuzan. O outro era mais, tinha mais soldados, né, era mais forte em números, em poderio de exército, mas em comércio era Shuzan, ok? Então, só em 1372 que a China conseguiu fazer uma aliança tributária com Okinawa. Tá? Então, em 1393, se estabeleceu em Comida uma missão chinesa chamada mais tarde as 36 famílias. Em 1393, está vendo, gente? Então, as 36 famílias chegaram nesse período. Tá? Onde marcou a entrada das tradições chinesas que foram, nesse momento, sistematizadas pelos chineses. Tá? Então, um documento muito importante que, para os pesquisadores, quem tiver interesse, é o Informe Takanoia. O Informe Takanoia foi traduzido pelo professor Douglas Haring, né, falecido já, professor de universidade, e teólogo também, era um estudioso, tá? E ele traduziu para o inglês o Informe Takanoia. O Informe Takanoia é um documento que fala tanto da sistematização dos estilos chineses, a entrada dos estilos chineses em Okinawa, como também as várias classes sociais de Okinawa na época. Então é um documento precioso para quem realmente pesquisa
né, e quer saber como foi essa entrada, essa sistematização dos estilos chineses em Okinawa. Tá? Mudanças com o passar do tempo. Olha, gente, é difícil compreender a lenda do real, né? Ela se mistura, né? Mestres, escolas. Então a forma tradicional dos mestres de Okinawa, o que eram os mestres de Okinawa? Eram professores que eles guardavam conhecimento, até por uma questão mesmo de lei, né? de situações políticas, decretos governamentais. Então eles mantinham a prática oculta. E o okinauense, o mestre de Okinawa, ele não era de ter um dojo, como os japoneses fazem. Mas eles tinham o quê? 1 ou 2 alunos, era uma coisa assim. Ensinavam um aluno no horário, outro em outro, era uma coisa assim. Eles não queriam números. E eles não eram preocupados com essa questão da disciplina. O aluno tinha que chegar a tal hora, senão... Não. Ele estava ali ensinando, terminava a aulinha dele e ia embora. Tá? Então, eles tinham isso. A forma tradicional dos mestres de Okinawa, adeptos ao sigilo, né, e segredos, também foram coagidos, como eu falei, devido a situações políticas e decretos. A arte era familiar, sendo divulgada internamente. A arte era familiar, sendo divulgada internamente. Praticavam com muitos mestres diferentes e escolas, e mantinham em segredo, e por questões do ego e da sua própria cultura, não divulgavam o estilo ou kata criado. Então, eles não tinham aquela ânsia de dizer assim, não, eu vou simplesmente ensinar uma massa. Não, eles não tinham esse interesse. E sim de guardar aquele conhecimento que às vezes era passado de geração para geração de sua família. Tá? Mas existiam também, quando os estilos chineses entraram em Okinawa, foram modificados, gente. Não foram aquele, chegou a China, eles simplesmente, vou guardar para mim. Não. Eles adaptaram. Assim como houve também de Okinawa para o Japão, a mesma coisa. O japonês criou um estilo que era dele e não queria que nada da China tivesse mais naquele karatê que eles queriam para o seu país e para os seus soldados. A mesma coisa aconteceu em Okinawa. Quando os estilos chineses chegaram em Okinawa, foram modificados, foram adaptados a uma situação que já existia. Em Okinawa já existia lutas e sistemas de lutas já codificadas, já trabalhadas ao longo do processo histórico. Então, mais o conhecimento se entra. Foi quando o Okinawa começou a abrir as mãos, podemos dizer assim, porque os sistemas de lutas chineses eram muito com mãos abertas, tá? Já os okinauenses na época utilizavam muito, que era o Tiguá, né? Que eles chamavam o karatê de Ti. Tiguá era o nome do karatê antigo, onde ele utilizava muito cotovelada, socos, batidas, tá? Cabeçadas, técnicas de pontos vitais, joelhadas. Então, eles utilizavam muito isso. Faziam isso muito no Tegomi. Mais adiante eu vou falar disso. Tá? Então, os alunos também faziam modificações nas formas de kata. O próprio mestre Anko Itosu, tá, fez modificações nas técnicas. Ele criou os 5 pinães. Por quê? Né? Era o Shannan na época. O antigo nome, né? Pinan. Por quê? 5 pinãs. Ele queria colocar o karatê para os japoneses. Então ele criou um sistema de 5 kata. Pinan 1, Pinan 2, Pinan 3, Pinan 4, Pinan 5. Por quê? Cada ano do ensino na época em Okinawa eram 5 anos. Cada ano o aluno aprendia um kata. Foi por isso que foram 5 pinãs. Tá? Então ele criou os 5 pinãs. Ele omitiu uso de armas, técnicas de armas, tirou isso, tá? E criou também demonstrações de kata em grupo, que na época não tinha isso. Ora, ele estava o quê? Aprontando o karatê, tá? Para os japoneses. Ele fez toda aquela sistematização para colocar. Ora, mas muita gente diz, mas puxa,
isso foi traição, isso foi, puxa, o mestre fez isso. Realmente, houve críticas em Okinawa sobre isso. As mudanças de terminologia, mudanças de bunkai, houve, de aplicações, tá? Pontos vitais, ninguém nem falava, ele não falou disso mais. Então foi entregue aos japoneses aquilo que os japoneses queriam, que era um meio de educação física. E aí vem aquela questão anterior do Tode. O karatê era um meio de educação física, principalmente as demonstrações de kata, quando tinham. Era um exercício como outro qualquer. E às vezes nem se falava no nome artes marciais, tá? Então, se falava apenas nos trabalhos de exercícios físicos, nas demonstrações de ginástica, ok? Então, aqui diz que o mestre fez essas modificações. A base de seus conhecimentos eram os kata pinan, como eu falei, e seus alunos, Kensiabo, né, o sargento, e Hanashiro Shomo, foram os dois alunos que o ajudaram nesse processo de sistematização e de massificação no karatê. Lógico que junto com outros mestres, mas esses dois eram colados com ele. Nesse período estava havendo um movimento de mudanças também nas artes marciais chinesas, lá em Xangai, viu, gente? Olha lá o contexto histórico da coisa. Uma grande variedade de estilos discutiam entre si para se formar uma federação. Eles queriam formar uma federação na China de artes marciais, tá? E que foram envolvidos grandes mestres na época para se fazer isso. E essa reforma era uma reforma muito parecida com o que Itosu estava pensando para o japonês. Olha lá a ligação. Então, estruturaram o quê? Graus, níveis. Na China também estavam fazendo isso, tá? Dividiram a sistematização das aulas, dos treinamentos, dos quirões, tá? Mesma coisa. E ele, vendo essa necessidade, que os japoneses também já estavam, ele criou uma coisa similar, uma coisa que pudesse dar ordem, disciplina àquilo que os japoneses queriam, tá? Então, as formas, os quan, né, eram os kata, né, que nós chamamos hoje, eram divididos em nível 1, nível 2, tá? Em Okinawa, como na China, as formas eram tratadas como ginástica, tá? Isso está escrito documentalmente. Eram tidos como ginástica. É importante ver isso, tá? Só depois, lá no finalzinho, foi que se falaram no karatê e se relacionou a palavra Tode à palavra karatê, mas não tinha relação. Tode era, ele chamava de judô, chamava de boxe, chamava de braço de ferro, de exercícios ginásticos quaisquer. Então, essa era a tradução da palavra Tode, ok? Na época. Então, em Okinawa, como na China, as formas eram tratadas como ginástica. O karatê de Okinawa e as técnicas chinesas são indissociáveis, tá? E continua, gente, assim, se você for treinar o karatê de Okinawa mesmo, lá com aqueles mestres reclusos lá, você vai ver as técnicas chinesas sendo evidenciadas. Os mestres de Okinawa, desde as primeiras épocas, fizeram adaptações para criarem sua identidade e características próprias. Essas mudanças foram consolidadas através de um processo histórico, tá? E de grandes escolas e estilos mais aprofundados, principalmente o dos kata, né? Muitos kata foram modificados, tá, gente? Isso a gente sofre muito, né? Porque a gente vê que nós estamos... eu quero pegar lá na raiz. Isso é muito difícil. É preciso haver um pesquisador como Patrick, como poucos dele, que foram lá da raiz, buscar com aqueles mestres de raiz, para poder pegar o kata como era feito. E mesmo assim, duvida-se que tenha sido o primeiro que foi praticado ou ensinado, né, gente? Mas nós estamos em busca ainda, né? O pesquisador, ele jamais se convence, né? Porque nós somos guerreiros e queremos buscar a verdade
onde ela esteja, né? Isso é muito importante. Então, alguns alunos do mestre Itosu, por exemplo, por não concordarem com questões pessoais com o mestre, também fizeram suas mudanças. Tá? Até os alunos do mestre Itosu fizeram suas mudanças. Eu acho que nessa época em que estava havendo essa reformulação para o Japão, muitos alunos foram contra isso e cada um foi criando o seu estilo, fazendo as suas formas de kata, adaptando, né? Isso, se é certo ou errado, não cabe a mim julgar. Pois é, Rafael, muito assunto, é muita coisa, né? Nós temos que... Tem um tema ainda. Realmente, por isso que nós estamos dividindo aí em vários capítulos, você vai estar acompanhando, esse é o primeiro capítulo, estamos já terminando esse primeiro capítulo. Estamos terminando já. A origem do Karatê, vai ter mais uns 2 ou 3 capítulos também falando da origem do Karatê, vai ter outros temas, outros episódios. Então você vê a importância, como tem a riqueza que é o Karatê e o falta do conhecimento, né? Então, um pesquisador como o Shihan Ângelo Rafael, esse privilégio de estar aqui com ele, passando essas informações para vocês. Bem, gente, vamos concluir. Realmente o tempo é escasso, mas estamos já concluindo. As disciplinas do nosso Karatê, tá? Esse seria o último tema, tá? Para a gente só falar rapidamente. Então, disciplinas como o Tegumi. O Tegumi era originalmente uma forma de luta datada do período de Tametomo, né? Século XI no Japão, né? Acredita-se que essa disciplina foi derivada da luta livre chinesa do Jiaoli. Jiaoli foi a luta que deu origem ao Chuaijiao, tá? Que era uma luta com projeções, com imobilizações, com batidas. Então, Tegumi era uma luta colada que, logicamente, sofreu adaptação, como eu falei para vocês, quando chegou a Okinawa, e acredito que eles também adaptaram ao seu perfil, à sua forma física, ao seu biotipo, né? Isso é importante. Tá? E o Tegumi veio dessa linha chinesa do Jiaoli e do Chuaijiao. Tá? Mais tarde se tornando o wrestling, que era o chamado Sumo de Okinawa. Né? Não sei se vocês já viram em livros, onde eles ficavam frente a frente, se agarravam, faziam um círculo para derrubar o outro, né? E isso aí foi se tornando um esporte à medida que os anos se passavam. Então, esse Jiaoli, Chuaijiao, o wrestling, e se tornou o Sumo de Okinawa, lá nas ilhas Ryukyu. O Torite é o Tiná. O Tiná é escrito em mandarim, né? Kiná, é um método derivado do Shaolin, de segurar, agarrar, conter o oponente, tocar nos tendões, músculos, articulações, causar dor. Na verdade, o Tiná ele foi praticamente ensinado na China antes da sistematização dos estilos chineses. Então, o Tiná é muito antigo, tá? E era praticado pelos agentes de segurança, agentes carcerários, a guarda do rei, né? Então, isso nos divide um pouco, nos leva a crer que, na verdade, o estilo de Okinawa não era só um, né? Surgiu o Ryukyu-te, depois o Okinawa-te, que era aquela luta. Isso aí eu estou jogando para vocês. Quem sabe, se vocês tiverem alguma informação sobre isso, eu tenho, mas o tempo não vai dar para falar hoje. Mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Por que Ryukyu-te, Okinawa-te, nomes diferentes, eram artes que eram colocadas especificamente para os guardas do rei, para os agentes de segurança, e que as lutas civis do povo, as lutas plebeias, né, eram também diferentes daquelas que foram oferecidas no Ryukyu-te, tá? Então deixa aí essa dúvida e essa colocação para a posteriori. Então Torite talvez tenha sido uma dessas lutas que foram selecionadas para as autoridades, tá? O kata, Hissin ou Shin, tá? Em chinês mandarim, apesar de cultivada localmente durante o período Ryukyu de Okinawa, né? Essa prática de rotinas de luta tem sua origem na China, em Fujian, tá? E no Quanfa chinês. Então o kata vem muito da influência do Quanfa chinês, que é o Kenpo chinês, ok?
como o Yong Shun, o boxe da garça, né? O punho do monge, né? E outras escolas, usados como forma de exercício e meios de treinamento pessoal. Foram popularizados na China com o intuito de promover a boa forma, condicionamento físico, mental e bem-estar. Veja bem, gente, sempre eles influenciavam e colocavam nesses termos. Essa realmente era a boa prática das artes marciais. O Tiguá era uma forma okinauense de impacto percussivo, atemis, pontos colocados, golpes colocados em pontos sensíveis do corpo, tá? Que era chamado de ti, de te, de di, tá? O nome chamado em Okinawa, né? Era uma arte baseada principalmente no uso dos punhos cerrados para golpear o oponente, em contraste com as mãos abertas preferidas pelas artes chinesas. Tiguá também tinha uma ênfase considerável no aspecto do desenvolvimento do caráter, né? O segundo pensador Teijun Soku, 1663 a 1734, ele foi um pensador confucionista e oficial do governo do reino Ryukyu. Ele escreveu o seguinte: não importa o quanto você possa evoluir na arte do Te, nem nas suas realizações intelectuais. Nada é mais importante do que o comportamento e a humanidade que demonstra no dia a dia. Essa foi uma frase do Teijun Soku, tá? Então, gente, na verdade o Tiguá teve muita influência ali no Império do Sião. Foi lá que as pesquisas se encerraram. Chegaram a ver as lutas do Sião antigas e começaram a fazer a correlação com o Tiguá, tá? Então os próprios Uchinanchos viajaram muito naquela época na Índia para a China. Então muita gente, o karatê veio da Índia, veio da China, por que não dizer que vieram das duas, tá? Concomitantemente. Então, Japão também, influências antigas das artes japonesas. O Japão sempre vivia por ali em guerra, né? Em lutas, então em domínios, tá? Então não se sabe a veracidade de onde surgiu a primeira arte marcial praticada, mas nós temos alguns documentos que nos levam a crer que a China foi um dos grandes precursores das artes marciais para Okinawa e que levou muito conhecimento para os okinauenses, tá? E nós não podemos deixar de falar, para finalizar, o pugilismo ocidental. Nós sabemos que os japoneses foram inicialmente dominados pelos portugueses uma época, né? Não chegaram a ser colonizados, que não daria para colonizar o Japão naquela época. O Japão acho que destruiria, né, Portugal nessa época. Mas eles chegaram a trocar informações e a ficar muito tempo lá no Japão. E se sabe também que o pugilismo ocidental, que surgiu mais nos Estados Unidos e na Inglaterra, teve uma influência muito grande sobre o nosso karatê. Nosso karatê, nós praticamos hoje. Mesmo o karatê esporte, teve sim. E dos primórdios, muitos pugilistas viajaram ali a Indochina, aquela área ali do Tailândia, né, que era onde ficava o Império do Sião, e que aprenderam e trocaram informações com nativos daquela área, não é? Então o boxe ocidental não era esse boxe que vocês veem hoje, né? Existiam lutas que não tinham regras, na verdade, não tinham regras. Os pugilistas podiam aplicar truques sujos, diziam até assim, dedo nos olhos, puxar cabelos, socavam a cabeça do adversário, golpeavam abaixo da linha de cintura, não haviam divisões de peso, lá forte, o outro magrinho, e estavam lá os dois se degladiando. Não havia padronização dos ringues, não haviam limites de tempo, não haviam protetores bucais. As lutas frequentemente mostravam clinches, tá? E eles às vezes caíam, chutavam a cabeça e, segundo documentos, muitos morreram nessa arena do boxe ocidental na época. E foi por isso que resolveram colocar regras, colocar luvas, proteção, porque senão realmente poderiam acontecer muitas mortes, muitos óbitos,
devido à agressividade da luta e à falta de regras. A verdade era essa. Então, gente, nós finalizamos essa primeira parte, que é muita coisa, muita história, tá? A gente vai deixar um pouquinho, Ezequiel, para algumas perguntas, dá tempo? Se der tempo, a gente responde, pelo menos... Vê aí no teu... Entra aí, para ficar mais próximo, né? Lá tá muito longe, vê aí no... Dá uma atualizada aí, para ver se vai aparecer ao vivo. Aqui, né? Pronto. Vê aí os comentários. Você pode ver para mim aí, você vê. Deixa eu ver aqui. Agradecer ao pessoal que está aqui, né? A Ana Cláudia que entrou, não sei se ela está ao vivo ainda. O Sandro Santana, Marcelo Alberto, Sensei, gratidão pelo conhecimento repassado. Daí o Marcelo Chirran, muito legal, gostaria de saber a referência deste livro do professor de Harvard, que o senhor citou, acho que foi esse aqui, né? Bem, nós temos aqui o Meir Shahar. Eu posso depois passar pelo WhatsApp, tá? Esse livro aqui é um livro muito bom. O professor, ele é doutor em Línguas e Civilizações do Extremo Oriente pela Universidade de Harvard, tá? Atualmente é professor associado aos estudos chineses do Departamento de Estudos do Extremo Oriente da Universidade de Tel Aviv. Ele tem um currículo invejável, é um livro muito bom, tá? E é um livro que hoje, que eu pesquiso, que eu vejo. Já não li esse livro todo, sou muito sincero, está aqui na metade, já folhei ele todinho, mas eu estou lendo com muita sistematização, inclusive está aqui tudo marcadinho, ó. Eu marco, né, para exatamente a gente fixar mais o conhecimento. Então, esse é o livro, o Mosteiro do Shaolin. O Reginaldo Silva, né, professor, Sensei Chirran, Reginaldo, um grande abraço. Obrigado, Reginaldo. Se possível, explicar por que não devemos nos referir ao kata no plural. Simplesmente do próprio ideograma japonês, né? Kata não existe plural, né? Não tem katas, é kata, os kata, na verdade, né? E isso é da própria língua japonesa, tá? O Nihongo e a sua gramática, não se fala katas, a palavra é kata mesmo, tá? Marcelo Alberto, duas questões. Chirran, o que o senhor tem a dizer sobre a questão da proibição do porte de armas feito pela sucerania de Satsuma, né? Não sei se você escreveu. Do clã Satsuma, em 1609. Em Okinawa. Isso influenciou? O que você acha? Não tenha dúvida. Essa questão da proibição do uso de armas naquela época levou com a necessidade de se ainda mais praticar, ainda mais, não é que eles não praticassem. Os okinauenses, eles tinham realmente, eles eram guerreiros, e eles tinham conhecimento de lutas, eles eram guerreiros, então o okinauense não era nenhum indefeso não. E eles procuravam mestres, procuravam viajar para poder buscar conhecimentos. Mas a proibição, na verdade a segunda proibição, que é a primeira, né, começou lá em 1507 no rei Chinchou, né, que proibiu também por decreto. Então isso só fez alavancar a necessidade deles de praticar uma luta corpo a corpo e se aperfeiçoarem, não tenha dúvida disso. Isso foi um fator preponderante. Então, ponto pessoal, isso aí foi o primeiro capítulo. Tem mais perguntas, não? Não. Esse foi o primeiro capítulo, né, que nós fizemos aí, o Adrenalina Esportiva, um programa de todos os esportes, como diz a mão amiga do esporte amador. É um programa voltado para todos os esportes. Então, com esse quadro aí, o Karatê, com o Chirran Ângelo Peregrino, né, falamos da origem do Karatê, o primeiro capítulo, né, fazemos esse tema em 2, 3 capítulos, e vamos estar trazendo novos temas também, novos capítulos, vai ser uma série, né, com o programa Adrenalina Esportiva. Então agradeço a todos vocês que estão curtindo, compartilhem, siga o nosso canal no YouTube, vamos estar baixando esse vídeo, colocando no YouTube também para você rever com seus amigos, compartilhar, né, com seus amigos e seguir o programa Adrenalina também no nosso Instagram, tá ok? Então fica uma palavra aí final aí do nosso Chirran Ângelo Peregrino. Pessoal, nós vamos dar realmente continuidade, né, mas não hoje, né? Essa foi a primeira parte.
a parte onde a gente falou da questão de Okinawa, da China, das influências, né, do Bubishi, né, da sistematização dos estilos chineses, mas nós falaremos um pouco mais no segundo vídeo, onde eu vou reviver um pouco esse primeiro momento, né, o final, e depois a gente falar sobre a entrada do estilo de Okinawa para o Japão, a preparação toda aquela e a questão do contexto político e social que tinha na época. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, muita honra para mim, muito respeito ter vocês aí como os meus telespectadores, vontade de estudar, de treinar, isso é muito importante. E vamos treinar, gente, vamos ver aquele projeto a posteriori que eu falei para vocês, para que a gente possa divulgar realmente a Corushinade e principalmente enfatizar o estilo da garça branca, que é uma coisa que me fascinou e tenho certeza que vai fascinar aqueles que realmente gostam de artes marciais. Muito obrigado, gente.